Quando se fala em costumes, crenças, culinária, cultura do Brasil, é quase impossível não lembrar da influência dos povos indígenas, parte importante na formação da cultura brasileira. E quando chegamos ao dia 19 de abril, agora oficialmente Dia dos Povos Indígenas, lembramos da luta dos povos originários por respeito, igualdade e pertencimento. Mas mesmo diante de tantas dificuldades, o país teve avanços, como ressalta Marcilene Guajajara, da Coordenação das Organizações e Articulações dos Povos Indígenas do Maranhão. Isso é fruto de muita luta, né? De muita conquista, de muita resistência, né? E para nós, assim, precisa ser muitos ainda ser... A sociedade indígena ela precisa ser respeitada ainda pela sociedade não indígena, porque muitos acreditam, mas muitos não acreditam ainda, né? A gente precisa quebrar essa barreira, nesse paradigma que nos separa, que índio é para lá e branco é para cá. Então eu acho que a gente tem que se unir pelo único objetivo, que é na questão da proteção, né, da valorização das nossas culturas, do meio ambiente, da água, da floresta, em tudo. De acordo com um censo realizado pelo IBGE em 2022, foram registrados quase 900 mil indígenas no Brasil. A ministra Sônia Guajajara é do Maranhão e representa um marco na história dos povos indígenas. Pela primeira vez, um ministério é liderado por um indígena. Ela também foi a primeira indígena eleita deputada federal. Rosilene Guajajara ocupa o cargo de secretária estadual adjunta dos povos indígenas no Maranhão e destaca algumas conquistas dos povos originários. Vários indígenas aí ocupando os espaços, tanto no DICEI, né, nas coordenações regionais da FUNAI, nas secretarias adjuntas e também nas próprias secretarias voltadas para os povos indígenas. Então isso é muito histórico. É motivo de muita alegria, né? Então nós temos vários motivos para celebrarmos, sim. Mas o Brasil ainda precisa também avançar na pauta dos povos indígenas. Eles representam menos de 1% da população do país e muitas comunidades ainda travam uma grande luta por direitos básicos, como o próprio território, saúde, educação e o fim da exclusão. Aqui no estado do Maranhão a gente tem, sim, alguns avanços, né, de algumas políticas públicas, né, mas a gente precisa avançar muito mais ainda também. Que tem política pública que precisa avançar dentro dos territórios, que ainda também precisa conhecer, né. Hoje eu estava falando, né, de nós entrar com as políticas públicas que necessita, que tem território que realmente precisa de apoio. No início deste ano, o massacre dos Yanomamis chocou o país. O garimpo ilegal em terras indígenas trouxe danos ao meio ambiente, miséria, doenças e mortes. Indígenas em estado grave de saúde foram resgatados. Dezenas morreram vítimas do descaso. Aqui no Maranhão, o governo do estado tem trabalhado em políticas públicas que amenizem todo o sofrimento já enfrentado pelos povos indígenas. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o estado possui cerca de 40 mil indígenas de diversas etnias. Eu gostaria de destacar três pontos importantes que a gente conseguiu, que a gente tem como destaque a nível estadual. Um deles é o Estatuto dos Povos Indígenas, o Estatuto Estadual dos Povos Indígenas, que foi aí criado, é uma lei que hoje é referência, que fortalece as ações a ser desenvolvida dentro dos territórios, né? E outro que eu gostaria de destacar é o programa de proteção e defensores, né, que vem também possibilitar aos indígenas que ele venha lutar de fato dentro dos seus territórios de uma forma de segurança das lideranças dos seus familiares. E o outro ponto também, um outro programa garantido pelo Estado, que é de extrema importância, é o subprograma que vem da parte da agroecologia. Uma conquista que vale destaque é o Estatuto Estadual dos Povos Indígenas, aprovado em 2021 pela Assembleia Legislativa e que estabelece um conjunto de normas e diretrizes para garantir em todo o Maranhão do respeito e valorização das crenças, costumes e de toda a cultura indígena. Também foi criado o Conselho Estadual de Articulação de Políticas Públicas para esses povos. O deputado estadual Ricardo Arruda promoveu em fevereiro deste ano um grande encontro de indígenas das etnias Guajajara e Cricatis com o Parlamento Estadual, na data alusiva ao Dia Nacional da Luta dos Povos Indígenas. Um marco para a história do Brasil, para a história da Assembleia Legislativa do Maranhão, a Casa de Todos os Povos. Ter uma data específica em que se volta a atenção para os povos originários, para os povos indígenas, é importante até para que se possa fazer uma reflexão
para que se possa refletir o quanto ainda precisamos avançar enquanto sociedade no reconhecimento de direitos, no reconhecimento do papel histórico que os indígenas têm na nossa sociedade e reconhecer também a necessidade de políticas públicas. Eu acredito que nós temos que construir políticas públicas que permitam a inclusão dos indígenas, porém respeitando e mantendo suas tradições e tudo que eles representam para a nossa sociedade.